Muito boa noite, caro telespectador. Quinta-feira sim, aqui estamos para trazer o programa Opinião no Feminino. Hoje vamos discutir 5 temas, são eles a deliberação do Conselho Constitucional, tornada pública hoje, que nega o provimento ao recurso da RENAM, que pedia a rejeição da candidatura de 4 cabeças de lista da Frelimo e um candidato à Assembleia Provincial também da Frelimo. Vamos falar do início da campanha eleitoral a partir deste sábado, portanto, a fase mais dinâmica e mais importante do processo eleitoral inicia a partir deste sábado. Vamos falar da reestruturação da dívida da Ematum, uma decisão tomada recentemente pelo governo, a demissão do presidente do INE, as sanções ao PCE, ou melhor, presidente da Comissão Executiva do BCI, são também temas que não ficaram para trás. Fazer a discussão de hoje conto com 2 convidadas, são elas Écita Segaúque e Sônia Mboa. Cumprimento as duas, boa noite e sejam bem-vindas aqui ao Opinião Feminino de hoje. Obrigada. Muito bem, Sônia, eu começo por si e vamos ao início da campanha eleitoral, que é uma fase bastante importante, que vai ser mais ou menos um sinal sobre aquilo que irá acontecer no dia da votação e nos dias subsequentes a esse processo. Temos 4 candidatos presidenciais, temos 4 eleições, uma eleição aqui é diferente, portanto são 4 eleições para o Presidente da República, Assembleia da República, Assembleias Provinciais e eleição para o Governador Provincial. Quais são as suas notas relativamente ao início da campanha eleitoral este sábado? Bom, primeiro agradecer a Deus pelo dom da vida, saudar aos companheiros aqui no painel e saudar aos telespectadores que se encontram em casa a acompanhar o programa. Dizer que este é um momento alegre em que os partidos, é o momento esperado por todos nós, é um momento de festa que vai iniciar já no sábado, em que os partidos políticos são convidados a dizer com os seus manifestos o que pretendem nos próximos 5 anos. E é um momento também de festa para os eleitores, para fazer uma avaliação daquilo que nos foi dito há 5 anos atrás sobre o que devia se fazer nestes 5 anos. É momento de todos nós avaliarmos se tudo foi, na verdade, alcançado, se nos sentimos satisfeitos com as promessas que foram feitas, se estamos enquadrados naquilo que foram os manifestos anteriores, porque sabe-se que ao eleger um presidente da República, mesmo que não tenha votado, temos que assumir, é isso que se chama democracia. Será um momento em que todos os partidos são convidados, todos os ativistas dos partidos políticos, os simpatizantes, são convidados a obedecer a um código de conduta Isso já agora para evitar a famosa violência que existe Exato. Neste processo. E a violência não é só para os participantes, existem certas normas que devem ser obedecidas, tanto para os políticos, para a nossa polícia, para os participantes, assim como para o povo no geral e o cidadão comum, porque, por exemplo, é proibido que se rasgue, mesmo que não goste, a pessoa tem que tolerar, a pessoa tem que ver. Não podemos falar ou insultar. Temos agora as redes sociais. As redes sociais não servem para denigrir a imagem de ninguém, mesmo a parte social, sobretudo. Existem regras que devem ser cumpridas e temos também os nossos órgãos de justiça que devem ser céleres neste momento. Por exemplo, depois da fase da campanha eleitoral, teremos, porque é tudo um ciclo, né? Teremos a fase de votação, não é? E os órgãos de justiça têm que estar preparados para esta fase toda, que é todo um bolo. Temos Ainda por cima, porque nestas eleições os tribunais de distrito vão decidir sobre os contenciosos eleitorais. Então, um grande desafio também ao nível da nossa justiça, Exato. porque os tribunais passam a ser atores
não só para os processo. órgãos de justiça, assim como para os atores, os partidos políticos e todo cidadão que pode, não é só o partido político que pode se queixar. É a sociedade em geral. A sociedade em geral tem que saber que os processos vão ser céleres e devem ser. E eu quero realçar aqui nos direitos específicos do Código do Conduta. Ainda devemos ir aos direitos específicos. Quero também ouvir aqui a sua visão geral sobre o início deste processo, os grandes desafios que temos, sobretudo, para evitar a violência eleitoral. É neste momento que, quando as caravanas cruzam entre si, há ataques, às vezes violência física mesmo grave. A questão da tolerância que tem de existir, sobretudo porque vamos às eleições saído de um processo tenso. Boa noite, Mucipo. Quero cumprimentar também a Sónia e aos nossos telespectadores. Sobre o início da campanha eleitoral, eu espero que seja um período de festa, que concordo plenamente com a Sónia, que tenhamos, portanto, uma campanha eleitoral carregada de civismo, que os partidos políticos, os cidadãos, a sociedade no geral, possam se encontrar no momento em que uns vão dar a conhecer os seus manifestos, outros vão poder dizer se concordam ou não concordam, quer seja através de campanhas porta a porta, comícios, o que quer que seja, caravanas. Portanto, vamos todos, como moçambicanos, poder participar deste momento de festa. Reitero, eu espero que seja um momento de festa e que, portanto, a violência que tem de alguma forma caracterizado as nossas campanhas, desta vez não aconteçam. Temos várias razões para pedir para que isto não aconteça. Primeiro, já passamos por muito. É chegada a altura de começarmos a perceber a nossa democracia e aceitarmos que sim, é isto que nós queremos. Os partidos políticos, os cidadãos, os simpatizantes, os membros dos partidos políticos podem conviver, têm 45 dias para ouvir uns aos outros e que este processo de escuta, este processo de dar a conhecer os seus manifestos sirva para que sejam aprovados ou não. Para aqueles que tiverem maior audiência, significa também muita responsabilidade, porque estamos a dizer que quem não conseguir passar uma mensagem que seja aquela que é procurada e, por consequência, seja escolhida pelos eleitores no dia 15 de outubro, tem 5 anos, não é, para escrutinar este processo todo e ir se aperfeiçoando, ir melhorando. É isto que eu espero que aconteça na nossa democracia. Acha que os elementos, os ingredientes todos para uma campanha sã, eles existem? E também olharmos a campanha eleitoral como a antecâmara para o resto do processo, porque neste momento vamos entrar numa fase decisiva, uma fase em que tende a haver tolerância, tende a se evitar os choques, e os partidos ou movimentos, eles têm de vender as suas ideias de forma muito pacífica. O que se pode fazer? 2, 3 ideias para que situações férteis de conflito, elas não possam, enfim, culminar em conflito propriamente dito. Primeiro, é preciso que os partidos políticos trabalhem com os seus grupos de choque. É preciso que os líderes sejam verdadeiros líderes, portanto, mostrem e façam portanto, os seus membros, os seus simpatizantes perceberem que a campanha eleitoral não é sinônimo de guerra, não é? Mais do que antagonismo, é necessário que haja capacidade de ouvir e corrigir. É muito importante isto. Nós sabemos que nem sempre é possível controlar, há oportunismo, mas eu creio que se os líderes de opinião não enveredarem por violência verbal. E a violência aqui, o município não precisa ser só física, a verbal também. Quando nós e a questão que a Sónia levantava das redes sociais, a forma como as lideranças orientam as suas equipes para a gestão disto. Quando nós insultamos, quando nós botamos abaixo alguém que é o nosso, vamos lá, que é o nosso potencial candidato, temos que ter consciência que eventualmente estamos a arrastar uma multidão. Então é preciso evitar isto. É possível criticar programas, como as lideranças se vão posicionar a sua narrativa, o seu discurso é fundamental para acompanhar ou não as pessoas que vêm, portanto, seu segmento. Isso, eu penso que isto é muito importante. É preciso também que haja algum controle.
é preciso um máximo de controle. É verdade, e aqui eu reconheço que se calhar o oportunismo aconteça, algumas coisas saiam de controle, é verdade, mas se houver esse esforço, se a linha de orientação for no sentido de evitar-se confrontação, de evitar-se choques, de tentar-se o máximo possível enveredar por uma campanha com civismo, com educação, onde o que interessa é passar a sua mensagem e não necessariamente ir botar abaixo, ir discutir mesquinhices sobre o que o outro disse, o que é que fez, mas tentamos elevar o nível de discussão, de discussão, e eu penso que estaremos a contribuir para termos uma campanha Sónia levantava a questão da deontologia durante o processo da campanha. Sim. Quais são os seus pontos aí? Bem, eu estava mesmo a chamar ao artigo 4 no Código de Conduta, em que fala da realização livre da campanha eleitoral. É necessário que aquilo que a Esther dizia em relação ao uso dos espaços num determinado território. O que é proibido por lei é usar as instituições do governo, mas todo o resto, os partidos políticos são livres, o acesso à via pública, não é necessário pedir-se autorização para o uso, e nós temos verificado em outras campanhas que em algum momento há algum ceticismo em alguns líderes. Então, eu penso que, mais do que um acordo, é necessário que as lideranças sentem com os seus para que se exorte ao civismo. Nós já estamos noutro nível de entendimento eleitoral. Já não se justifica a violência, tanto que o maior ponto, ou o pico mais alto, seria o cruzamento, por exemplo, de caravanas e mostrarmos o civismo. Essa questão que a Esther levanta o papel das lideranças é fundamental para evitar os conflitos. Porque o que acontece muitas vezes é a forma como o próprio líder fala com os seus. Um discurso incendiário, ele é capaz de arrastar a equipe toda para situações violentas. E é preciso os moçambicanos terem muita tolerância. Exato. Nós precisamos de cultivar a tolerância para os participantes desta grande festa, porque quer sim, quer não, no final não há vencedores antecipados. O que tem que acontecer é que todos nós temos que estar em pé de igualdade. O uso dos meios do Estado também já é a altura de haver penalização para esses funcionários, porque aquilo pertence a todos nós e todos devem estar cientes que quando se vai a um pleito eleitoral está-se a dizer que ou este grupo fica ou sai, e neste momento o povo moçambicano deve ser chamado a refletir muito e bem e não termos muitas emoções. Muito bem. Moçambique, queria só talvez completar uma ideia que eu acho que ficou aqui pela Sónia, mas pode criar algumas interpretações que se calhar não são as corretas. É sobre o ceticismo ou a proibição de usar ou de informar sempre que se vai aceder a espaços públicos. Sim, é importante informar, mas esta informação não está lá para pedido de autorização. É que, havendo um choque de caravanas, por exemplo, não é? Pode ser uma situação que saia de controle. Então, esta informação é até para o benefício dos partidos políticos, dos membros e integrantes das caravanas, para que, sempre que possível, se possam evitar os mesmos roteiros. Porque nós sabemos que, se há uma multidão, eventualmente os ânimos ali não sejam de fácil controle pelas lideranças ou por quem está neste momento a fazer a sua campanha. Então é necessário sim que se faça chegar às autoridades, é necessário que a polícia esteja informada para que estes roteiros não colidam, porque são 45 dias e sempre que possível vamos fazer de tudo para que isto não aconteça, para que não tenhamos situações que possam degenerar em violência. Eu penso que este ponto é importante, porque se os partidos políticos assumirem que eu não devo pedir autorização, não é? E se mantiverem na cabeça que estão a pedir autorização para que alguém diga sim, façam campanha. Exatamente, eu penso que isto já é uma fonte de conflito. Mas é necessário frisar que é preciso sim que a polícia esteja informada dos roteiros que cada uma das caravanas vai seguir,
para que se evitem confrontações. Muito bem, fica aqui a vossa ideia consensual relativamente à tolerância que tem de existir entre todos os atores, principalmente os partidos políticos, que são os principais protagonistas da campanha eleitoral, para que sejam tolerantes. Vamos para o nosso segundo tema, que é esta decisão que ficou conhecida hoje. Discutimos na semana passada, hoje há o acordo no Conselho Constitucional que negou de dar provimento ao recurso da RENAM, que pedia a rejeição da candidatura de 4 cabeças de lista e um candidato à Assembleia Provincial, todos eles da Frelimo. Há aqui 2 pontos essenciais que se extraem deste acordo. Pela norma, não se alcança o entendimento de que os órgãos descentralizados, para serem eleitores, deverão necessariamente ser residentes na província onde concorrem. A outra linha também importante: podem ser eleitos para os órgãos de governação descentralizada os cidadãos nacionais com nacionalidade originária, independentemente de residirem ou não na província que concorrem. Portanto, todos estes cabeças de lista que a RENAM tentou colocar em causa no Conselho Constitucional têm conforto legal para concorrer. Quero ouvir a sua opinião, Sônia, primeiro, até porque na semana passada tinha uma visão diferente desta posição do Conselho Constitucional. Não era assim tão diferente, porque essa foi uma transcrição da lei. O que dizia mesmo até na semana passada em que discutimos o tema, é que, na verdade, nós temos o hábito de discutir a lei em cima do tempo. O que deve acontecer, e esta é uma grande lição para todos nós, é que a lei, depois de termos os vencedores neste pleito, é necessário que se faça todos os ajustes da lei eleitoral, é preciso que se faça todos os ajustes daquilo que nós temos como lacuna, porque a lei não deve ser interpretada assim de forma com um senso comum, não é? O que deve-se fazer é ir ao fundo. O que está a dizer é que toda essa legislação que foi feita à luz dos entendimentos políticos para salvaguardar a paz, elas têm lacunas. A Assembleia da República o que fez foi chancelar. Houve muito pouco tempo para que houvesse um estudo profundo desta lei. E não está só... a dizer, outras palavras, Sônia, que os estas protagonistas leis não são as leis certas e nem podem ser definitivas para o país. Não podem ser definitivas porque, aliás, foi a própria RENAM que também foi protagonista neste acordo, porque foi um acordo da RENAM e do governo, e a Assembleia da República apenas chancelou. E em nome da paz teve que se fazer tudo às correrias. É preciso arranjar um momento com mais serenidade, mais tempo e maior abrangência. Daqui a 5 anos. É necessário que se discuta muito antes a lei eleitoral. É preciso que faça-se uma análise profunda, porque a nossa Constituição da República também já está desajustada, de certo modo, para alguns assuntos. Então, há necessidade de deixarmos de ter uma Assembleia da República conduzida pelos partidos políticos. A Assembleia da República deve vir para discutir os temas que dizem respeito ao povo e não servir como um órgão que apenas... de chancelar acordos, de chancelar aquilo que é apetecível para um certo grupo. É preciso que os políticos que estiverem na Assembleia da República, apesar de estarem a representar os seus partidos políticos, devem estar lá em nome do povo moçambicano. Essa ideia da Sônia de que mais do que discutir o acordo no Conselho Constitucional, um ponto ali, outro ponto acolá, sobre essa legislação de descentralização, é deixar isto passar, mas a nação encontrar um momento para fazer uma legislação mais abrangente, mais consensual e com menos lacunas que depois provocam interpretações várias e podem ser até uma fonte de conflito. Bom, Mucipo, neste caso eu tenho uma ideia contrária. Até porque quem contesta é parte disto que a minha colega aqui chama de acordos, de acomodação. É parte integrante, é a RENAM. Então, creio que esta discussão não faz muito sentido, porque a RENAM, essa, não foi apanhada de sobreaviso, com contrapé. Ela é parte da discussão
implementação, aprovação e agora implementação desta lei. Portanto, não faz muito sentido que ela não conheça o conteúdo. Parece-me que ser essa ideia que a minha colega aqui está a defender, que eventualmente o espírito não seja aquele. Pois então, que levasse a Renamo o espírito que ela queria que estivesse ali na lei. Não pode haver aqui alguma proteção, não pode. Eventualmente eu admitiria embarcar nesta discussão se fosse uma organização da sociedade civil que não teve tempo, que a Assembleia apenas chancelou, eventualmente embarcaria, mas neste caso concreto eu lamento, mas não faz sentido algum, porque a Renamo é parte, é igualmente progenitor deste pacote eleitoral. Sobre o próprio acórdão em si, eu penso que era um bocado o que já se esperava. Pareceu-me, e aqui parece que fica provado, que havia alguma discussão aqui entre aquilo que se prevê nas autarquias e aqui, neste caso, que é uma eleição de âmbito nacional. Eu não vejo, continuo não vendo e concordo com esta visão que agora é parte do acordo, de que um cidadão que faça a sua vida toda numa província, numa cidade, não possa mudar-se para uma outra e voltar eventualmente para concorrer a governador. Parece que este é o grande cerne, o busilis de toda esta contestação da Renamo. E os casos foram aqui elencados, provam isso. São pessoas que fizeram sua vida durante muito tempo em determinado território. Exato. Por comissão de serviço estavam neutros, portanto, têm capacidade eleitoral ativa lá, porque devem se eleger lá, podem votar lá, porque foi lá onde se recensearam, mas estes cidadãos não perdem de forma alguma a capacidade de dirigir, de influenciar, de alguma forma contribuir positivamente, mais do que concorrer, é contribuir para a melhoria daquilo que são as condições nesse determinado território. Portanto, se estivermos aqui a discutir aquilo que é a capacidade eleitoral ativa, temos também a reconhecer que estes cidadãos não perdem a capacidade de se fazer eleger por algum momento terem saído das suas cidades ou do território onde viviam por muito tempo. Vamos parar este ponto que constitui aqui contradição, Sônia, relativamente ao que a ESTA colocava, no sentido de que os dois atores desta legislação a conhecem e que a Renamo se pode hoje vir queixar, seja por que razão for, porque ela está envolvida no processo, conhece as vírgulas, conhece o espírito do acordo e desta legislação. O que eu continuo a defender é que há necessidade de, quando nós estamos na mesa de negociação, colocar todas as hipóteses, para que depois não se venha a notar alguma lacuna que, por sinal, em algum momento, eu até podia dizer que este era o entendimento do senso comum, que se é eleição do território, não é? Então tem que ser as pessoas recenseadas na província XYZ. Mas o que diz a lei é bem diferente. É exatamente que deve ter capacidade eleitoral, deve ter se licenciado no território nacional, é o que vem na lei e é o que deve se cumprir. Agora, continuo a frisar que há necessidade de lermos, há necessidade de estudarmos, porque somos todos desconhecedores desta própria lei. Sônia, esta questão que a ESTA levanta, a ideia de que a Renamo não se pode queixar hoje, a ideia de deixar passar algum tempo para depois se estudar e se produzir uma legislação mais consensual, mais abrangente, ela não faz muito sentido, porque a Renamo é atora do processo, porque o governo liderado pelo Partido Frelimo também são atores do processo. Concordo é esta a questão que eu queria que... Concordo plenamente, porque, na verdade, o envolvimento, se recordar, houve uma proposta apresentada pelo MDM, mas para se poder acomodar, e pelo nome da paz, porque nós queremos almejar uma paz definitiva, houve aqui necessidade de se chancelar esta própria lei. Agora, não faz muito sentido ser a própria Renamo ou o governo representado pelo Partido Frelimo a virem a dizer que não concordam, que não devia ser assim. Deviam era ter tido mais atenção antes de terem enviado
porque este acordo foi assinado por estes dois protagonistas e foi chancelado pelos 3 partidos representados, sim, na Assembleia da República. Mantém, portanto, a sua posição de que depois das eleições de 15 de outubro é preciso encontrar um momento para produzir uma legislação mais abrangente, mais consensual. Vamos explorar este ponto. A ideia levantada pela Sônia de que em algum momento vai ser necessário encontrar tempo para produzir uma legislação mais consensual, mais abrangente, além daquilo que são as intenções dos principais atores políticos, nomeadamente a Frelimo e a Renamo. Concorda com esta ideia? Meu comentário, Mucipo, é no sentido de que até se quisermos recuar e chamar aqui aquilo que foi o espírito, lembro-me que as discussões eram no sentido de quem ganha, portanto, em determinado território, deve governar. Estamos implicitamente a dizer que se determinada formação política teve maior número de votos, deve ter a condição de indicar o governador desse território, assumindo que as pessoas, tanto os eleitores desse território, têm particular, vamos lá, simpatia por esta formação política. Ora, aqui eu não vejo ou não subentendo que esta indicação tenha que ser de um filho local. Porque acho que este entendimento decorre da autarcização. Acha que isto, de alguma forma, quebra o princípio da unicidade da unicidade do Estado, exatamente. O que sempre me pareceu que estava a ser defendido, e acho que isto acabou granjeando alguma simpatia, é que, ok, quem ganha deve governar, como é que vai ser feita essa governação? Portanto, seria indicação ou seria eleição? Acomodou-se ou concordou-se que seria por eleição. Pois muito bem. É daí decorrente esta interpretação que esta pessoa a eleger deve ser natural desse território. O que é que estaríamos a dizer? Que, portanto, só vamos nos governar entre nós. E eu penso que esta é uma discussão que tem alguns perigos. Muitos perigos. Até porque tem muitos perigos. Muitos perigos. Não creio que seja esse o espírito, nem creio que seja isto que esteja por detrás deste pacote legislativo. Agora, pode ser que, havendo estes 4, 5 nomes que foram indicados pela Frelimo, a Renamo, mais uma vez, usou daquele seu expediente que nós conhecemos para aqui começar a criar guerras, porque não é esse o espírito. E a Renamo conhece o pacote. O meu ponto é que a Renamo conhece este pacote. Se o espírito, o entendimento da Renamo era outro, que fizesse constar na lei. Da negociação anterior. Exatamente, que fizesse constar e o pacote seria aprovado ou seria discutido nesses termos. Esta é uma discussão nova que só aparece agora. Esta ideia agora. que a Sônia coloca, no sentido de que, ok, temos que fechar o pacote da paz, temos que ir às eleições sem tiros, embora ainda haja situações que discutimos na semana passada da junta militar, cabo delegado, mas há a ideia de que depois das eleições de 15 de outubro é preciso que Moçambique sente como nação para definir uma legislação que ultrapasse a lógica político-partidária e vá até os cidadãos, até a sociedade civil, uma legislação mais envolvente e consensual. Eu aceito este rapto municipal. Aliás, em vários programas aqui eu já pus esta questão também como uma questão para reflexão. Se nós olhamos para os vários comandos constitucionais que nós temos e nos sentimos de alguma forma revistos, ou é caso para dizer, nós aprovamos leis, aprovamos comandos, mas estas aprovações foram feitas debaixo de alguma tensão e era necessário resolver a questão da guerra, por exemplo, que sempre foi a que sempre sobressaiu e é terrível. Portanto, negociar o que quer que seja com pessoas a morrer sobrecarrega e pressiona, principalmente a quem tem que velar por estes mesmos cidadãos, como o caso do Estado. Concordo, é uma questão que vale a pena refletir. Não creio que seja só para a nossa legislação eleitoral, mas creio que há vários outros aspectos que por alguma dinâmica, por força da dinâmica, ou ficaram ultrapassados, ou precisam de ser adequados, ou de alguma forma não nos revemos mais. Então é para reflexão e eu penso que faz sentido. Muito bem. Sônia, vamos fazer uma outra análise relativamente a esta questão da provincialização, digamos assim, das eleições e vamos recuar no tempo. Esta deliberação do Conselho Constitucional e o espírito inicial dos partidos estava muito ligado à ideia de figuras que emergiram
ao nível das províncias, os próprios partidos perderam o controle dessas mesmas individualidades. No caso do MDM, estamos a falar do falecido presidente do município de Nampula, Mahmoud Amoran, que teve já o controle quase do partido ao nível da província e, por via disso, já reclamava alguma independência em um espaço próprio. Temos o caso do Manuel de Araújo, por exemplo. Tivemos indícios de Pio Matos na Zambésia. Portanto, esta deliberação do Conselho Constitucional e o espírito desta legislação garante que pelo menos os partidos continuem a controlar o processo eleitoral, por mais distante que ele seja. Se nós olharmos para a lógica de indicação de candidatos, quase todos os cenários, quase os 3 partidos, não foi um processo de eleição genuína ao nível das províncias. É por essa razão que temos pessoas de fora desses pontos colocados lá como candidatos. Portanto, esta ideia de que isto também funciona de alguma forma como um instrumento de controle de gestão partidária, para que não haja fugas e não haja reivindicação de independências e surgimento de figuras que possam se posicionar ao nível do partido e se demarcarem desses mesmos partidos. Bom, eu não acredito muito que tenha sido esse o espírito, não é? Porque se formos a ver, estas personalidades pertencem a uma lista e a situação da eleição do governador vem para responder à descentralização e a descentralização acaba sendo uma situação em que a província em si, o que já se reivindicava, e penso que até este pacote não é acabado, porque se formos a ver, ainda está-se a discutir como será feita a gestão, as finanças, como é que serão, porque estes, por exemplo, podemos recordar... Isso que está a levantar é importante, ainda não se sabe quem é que fica no palácio, se é o governador eleito ou se é o secretário de Estado. Exatamente. Portanto, há ainda muita regulamentação, muita legislação por definir. Por isso mesmo que eu até dizia antes, que há necessidade de pararmos, de pensar que eu estou no poder, sou o poder e mais ninguém aqui pode vir dar a sua opinião, o palpite, porque nós temos muita gente já estudada neste país e há necessidade de nós colocarmos estes pensantes ou pensadores para desenvolver as províncias. As nossas províncias, aqui, vamos lá, a cidade de Maputo pode até produzir muito pouco. E temos outras províncias que produzem muito mais. E há necessidade de desenvolver, se nós formos a ver... O que está a dizer, Sônia, é que essa descentralização vai tem de garantir um poder efetivo na própria província, ao nível local. De outra forma, não faz sentido. Se formos agora a um distrito, pegar, por exemplo, vamos lá para Cabo Delgado, temos ali vários distritos que têm o gás e não há retorno. E tendo aqui um governo provincial, há de haver desenvolvimento. Olha, nós não podemos ter um desnível abismal. Relacionando com o espaço que se abre para que os partidos possam bloquear os seus próprios candidatos e evitar a emergência de líderes provinciais que depois tornam-se dissidentes e abandonam os partidos. Vimos isso em particular no MDM, Sônia. O caso do Manuel de Araújo, o caso de Mahmoud Amoran, que praticamente já tinha um partido formado. O que pode-se dizer, nós podemos chamar aqui, neste momento, estamos numa fase, abertura da campanha, estamos numa fase eleitoral, podemos chamar todos aqui todos os fantasmas que nós precisarmos para denegrir uma ou outra imagem. Neste caso, está-se a falar muito do MDM, porque se sabe que é uma força que vai emergir e tem pernas para andar e nós vamos ganhar certas províncias. O que eu colocava, mas o que nós estamos a tentar da forma dizer... como ela está, se ela não é uma vantagem para os partidos terem o controle da máquina... Olha, mesmo se olharmos para a lei anterior, o cargo do governador era um cargo de confiança. O que está-se a dizer é que as províncias já têm capacidade para desenvolver e isto vai ser chamado exatamente para aquela província. O que se reivindica agora para as províncias é que elas
tenham as suas finanças próprias e que façam apenas algum desconto. Há agora algumas figuras, ou as províncias serão discutidas por este secretário permanente e o governador, que também serão cargos de confiança. Então, eu acredito que não haverá aqui uma disputa dos partidos políticos, que, aliás, não são os partidos políticos que vão governar. Quem vai governar será a pessoa eleita e a sua equipe, do Conselho. E não quer dizer que as pessoas que estarão a trabalhar no governo provincial são necessariamente daquele partido, porque, aliás, quem vai votar no MDM nestas eleições que vêm não são só os membros do MDM, são simpatizantes, assim como alguns que já estão zangados com este governo atual. Eu coloco a ideia de que até que ponto é que esta legislação não é um instrumento de controle da máquina partidária e evita aquilo que acompanhamos várias vezes no partido, que é a emergência de lideranças ao níveis provinciais, ao nível local, que depois tem uma tendência de se dissociar da sede e criar as suas próprias plataformas. É preciso, se calhar, primeiro perceber o que é que são partidos políticos. São, acima de tudo, fundamentalmente organizações. Não sei se as organizações sentem-se confortáveis em ter um membro, portanto, que emerge mais do que a própria organização. E pior ainda se nós estivermos a falar de determinado tipo de organizações. Portanto, não são necessariamente organizações onde tecnicidade possa ditar o seu funcionamento, tanto alguém que é pragmático, é tecnicamente competente, mas estamos a falar de organizações como partidos políticos, onde há mais do que tecnicidade. Há também este aspecto da confiança política. Se repararmos, e é a situação que vinha vigorando até agora, é que os governadores eram indicados e eram pessoas de confiança política. É verdade que nós depois, com o tempo, fomos incluindo os outros elementos. Era necessário também garantir portanto, a unidade nacional, não é? Era preciso encontrar pessoas de confiança que pudessem preencher também o equilíbrio étnico, porque Moçambique é vasto, temos vários grupos. Era preciso criar todos estes equilíbrios para se poder também governar com alguma tranquilidade. Recordar também, ou dizer também, que o governador é o representante do presidente da República em determinado território. Isto quer dizer Neste caso, com esta nova lei, sim, fica o secretário de Estado. Portanto, estamos a dizer a situação que vinha vigorando até este momento. Até agora. Portanto, todas estas situações, em nome de toda a discussão que houve portanto, sobre a paz, esta questão da eleição de um governador aflorou. Portanto, é óbvio que para algumas organizações, para alguns partidos políticos, isto era uma questão de não pode ser uma situação de que alguém ganha portanto, o país e indica os seus governadores, mas quem ganha determinado território deve também ter esta faculdade. Haver a eleição portanto, é preciso, exatamente, poderíamos fazer isto dizendo, não, vamos fazer aqui uma espécie de gentleman agreement, não é? Mas pronto, sempre houve esta possibilidade e não aconteceu. Então, era preciso estar lá escrito. Está lá escrito. A questão que se coloca é, município, estariam quando se negociou este pacote, aventou-se a possibilidade de, ok, vamos como um grupo, você avança como meu homem para esta província, é eleito e a partir daí você fica autônomo. Minha questão é, esta discussão fez sentido para Frelimo, para Renamo, eventualmente para o MDM e para futuras formações políticas. Fez algum sentido? Existiu em algum momento este espírito? Ou estamos a assumir que estes governadores têm que, acima de tudo, obedecer a algum comando? E eu penso, não sei como... E aí quais dos comandos? Não comando sei. De quem o elegeu, o comando dos partidos? Levanto isso, porque se formos já recuar no tempo, vamos concluir que ao nível dos três partidos, os cabeças de listas para os provinciais, não foram eleitos genuinamente ao nível da base. Okay. Foram uma espécie de indicação, exceto um e o outro caso. Foram indicações da sua liderança. Isto, e eu volto à questão, essa legislação ela não favorece a ideia de que os partidos pelo menos
bloqueiam os candidatos e evitam situações de emergência de líderes ao nível provincial que depois entram em ruptura com os partidos. É exatamente isto que eu dizia, Mucipo, porque se concordou-se por esse aspecto e concordamos que todas as principais formações políticas, com algumas nuances, mas elegeram da mesma maneira ou indicaram os seus candidatos, cabeças de lista da mesma maneira. Pode ser que seja esse o espírito que os norteia, não é? Eu não sei como é que foi feito em algumas formações políticas, mas posso falar com propriedade sobre uma certa, que eu conheço o processo, é que, de fato, até hoje, os governadores eram indicados. O Presidente da República indicava. É verdade que ele faz as suas consultas, é verdade que ele tenta responder aqui a algumas sensibilidades, como falei aqui, de equilíbrio étnico, é preciso responder também à unidade nacional, mas é uma pessoa de confiança política. Hoje, existe o desafio é de lei agora, que precisa de ser eleito. Abriu-se a faculdade do Presidente da República indicar, do Presidente do partido, Frelimo no caso concreto, indicar, portanto, esta pessoa de confiança e ela fazer-se eleger. Porque é um imperativo. Em nome da paz, foi necessário fazer assim. De alguma forma, não desvirtua, como dizia Sônia, o princípio da descentralização, no sentido de que vamos deixar que o partido Niassa indique a melhor pessoa para os governantes e em relação às restantes províncias. Mas o critério da confiança política prevalece. Aí está, Mucipo, é que se este candidato não for do interesse da população ou dos cidadãos eleitores de Niassa, eles não o vão eleger. Portanto, eu continuo acreditando que os eleitores só vão selar quem eles acreditarem que de alguma forma responde. Sobre os partidos políticos, o que eu quero dizer é que eu não tenho muitas ilusões. Pelo menos se olharmos para aquilo que é hoje a situação atual. Não tenho grandes ilusões, porque não creio que nós tenhamos partidos políticos em Moçambique que estejam preparados para ter membros que sejam maiores que as suas organizações. Não sei se isso até hoje, aliás, temos exemplos, Mucipo, falou aqui do caso do Amurano, nós vimos o que é que foi aquilo. Não creio que seja uma situação confortável, ou que tivesse sido uma situação confortável para a liderança do MDM. Não creio que aquilo seja uma situação normal de um partido fazer eleger um membro, portanto, ele já estar lá, não depende do seu partido e emerge de tal forma que começa até a afrontar. Não creio que nós hoje tenhamos capacidade ainda para gerir. Acha que os partidos ainda não atingiram maturidade? Eu creio que ainda temos essa liberdade de eleição ao nível local. Exatamente, mas creio que existe um contraponto aqui, existe um ponto de equilíbrio, é que podemos passar esta decisão para os eleitores. Se nós acharmos que este edil, mesmo tendo atingido tal grandeza superior ao do seu partido, mesmo assim ele o que faz é melhor, é benéfico para a população, pode ser que esta população continue a votar nele, pode ser que sim. Portanto, se calhar aqui nós ainda temos que perceber a nossa dinâmica para eventualmente encontrarmos o melhor modelo. Sônia, esta ideia de que os nossos partidos no geral ainda não têm maturidade para dar liberdade de voto aos seus membros ao nível local. Daí que mantém-se esta ideia que a partir da sede indicar-se os cabeças de lista e os candidatos para as diversas eleições que o país tem. Concorda? Tem a mesma posição? A posição não é a mesma, porque eu vou deixar aqui aquilo que foi a experiência no meu partido. O que aconteceu é que houve em cada província eleição de 3, cada província indicou 3 candidatos e levou-se à comissão política, e a comissão política acabou elegendo apenas um que fosse indicado para... Mas esses 3 nomes saíram da base. Então, há aqui uma necessidade de se repensar. Portanto, estamos a dizer que o processo foi genuíno, foi aberto... Para o partido MDM foi aberto. De certa forma, o que está a sugerir é que houvesse uma eleição de uma pessoa que fosse aquela indicada. A norma que saiu do nosso Conselho Nacional é que cada província devia indicar 3 nomes por eleição, não é?
E depois o maior vencedor é aquele que a Comissão Política havia de tentar ver se é aquela pessoa indicada ou que pode representar aqueles que são os interesses. Porque o que diz a esta, em parte, é que aquela pessoa deve representar aquilo que é o manifesto, os ideais da organização a que ele tem de estar em representa. alinhamento com o partido. Deve, sim, porque, na verdade, o que ele vai apresentar é um manifesto que diz respeito e defende os interesses do partido, aquilo que o partido oferece para fazer mudanças já. Muito bem, vamos rapidamente avançar para os nossos outros temas. E esta vou assim, é a reestruturação da dívida da Ematum. A minha pergunta é simples, Jéssica. Faz sentido o governo avançar para esta reestruturação da dívida da Ematum? É uma questão muito complicada, município. E digo complicada porque há antecedentes aqui. Há antecedentes, portanto, o acórdão que declara as dívidas ocultas como nulas, portanto não devem ser pagas pelo Estado moçambicano, aparece numa altura em que havia já contactos, que havia demarches, portanto, por parte do governo, no sentido de resolver toda esta situação com os credores. O ponto é que há um acórdão do Conselho Constitucional e nós sabemos que as decisões do Conselho Constitucional são de cumprimento obrigatório e irrecorríveis. São irrecorríveis, de cumprimento obrigatório. Por outro lado, há também aquilo que eu chamaria a imagem do Estado moçambicano perante os seus credores, assumindo que as decisões dos tribunais moçambicanos ou das nossas decisões não vinculam, portanto, as outras jurisdições. Então, como resolver este assunto? Parece que o governo já sabe como resolver. É por isso que avança para Londres para a reestruturação. A minha pergunta é essa. Se estivesse no lugar do decisor, se ia a Londres reestruturar a dívida, ou se dizia pura e simplesmente que nós não pagamos, porque há indícios bastante de que desviou-se dinheiro para bolsos privados? Se eu pudesse decidir, se eu estivesse em posição de decidir, eu olharia e diria, ok, com a situação atual, o que é que acontece com o povo moçambicano? Situação atual. Não se paga, temos, portanto, uma ordem do Conselho Constitucional, porque não se deve recorrer e é de cumprimento obrigatório, então é uma ordem. Com esta ordem, eu consigo devolver, portanto, a credibilidade e poder negociar com as outras e diferentes praças financeiras, consigo trazer apoio para o meu orçamento, consigo restabelecer a relação com os meus parceiros programáticos e em que medida eu voltaria a trazer o país para a situação de poder voltar a negociar. Eu penso que esta é a situação ótima. Qualquer decisão deve trazer este equilíbrio. Se eu tivesse que tomar uma decisão, seria com base nesses pressupostos. Esses pressupostos, deixe-me só terminar, município, porque na situação em que estamos hoje de eu não pago, é preciso também perceber o que é que a outra parte diz. Porque se elas acomodarem esta decisão, perfeito. Pode-se negociar, pode-se ir falando de uma forma razoável. Mas se a posição oposta for de força, nós estamos a dizer que vamos perpetuar a situação em que Moçambique se encontra. Acha que os custos de uma ruptura com os são enormes, são graves e são muito mais elevadas do que nós procurarmos um entendimento com estes mesmos credores? Acha que as questões que levantou, os pressupostos da recuperação da credibilidade do país, da recuperação da imagem do país, da reabertura das fontes internacionais de financiamento do país, é preciso a todo custo haver um entendimento, qualquer que seja, com os credores? Qualquer que seja, não sei, porque, como disse, é uma situação complicada em que nós hoje nos encontramos, porque é preciso dar o exemplo. É verdade que é um poder, não é, que toma uma decisão, mas há um outro poder que também tem a obrigação de manter o país a funcionar. E quando falo de um poder, é mesmo propositado do município, porque não olho
para quem está lá hoje, mas olho para quem é governo, para quem vai falar em nome do Estado moçambicano. Quem quer que seja vai herdar este dossiê e vai ter que falar com os credores. Como é que esta discussão é feita? Portanto, é uma situação muito complicada e eu honestamente, encontrar a resposta. Acho que aqui o equilíbrio, o bom senso deve prevalecer, porque há culpas de ambas as partes. O município deu aqui o caso de estar provado cada vez mais. Claro que há pessoas que se beneficiaram e não necessariamente o Estado moçambicano para benefício da população. Do lado dos credores também há obrigações, há passos que eles devem dar. Estes bancos conhecem melhor do que ninguém a necessidade de fazer um due diligence e ver se a pessoa com quem estamos a negociar ou a falar é, portanto, competente para responder ou assumir compromissos em nome do Estado moçambicano. Portanto, houve falhas de ambas as partes, então é necessário que prevaleça o senso comum, porque há aqui uma força no meio que precisa de ser preservada, são os moçambicanos. Exato. Na situação em que o país se encontra, exatamente, tem que ser uma decisão equilibrada e tendo em conta que os moçambicanos não podem continuar neste sufoco. Sônia, acha esta situação complicada ou tem uma resposta concreta, sim ou não, a reestruturação da dívida de Matum? Não, porque eu não acho uma situação normal esta que acaba de acontecer. Sabemos todo que foi declarado ilegal e inconstitucional esta dívida da Imatum. Não se justifica o porquê do ministro das Finanças ter ido renegociar esta dívida e não estou a perceber, foi em nome de quê? Porque o Estado moçambicano, representado neste caso pelo Conselho Constitucional, que teve este dossiê para discutir, senão também vamos dizer que as nossas instituições, dando um acordo como é que foi dado pelo Conselho Constitucional... Acha que se está a desobedecer? Está-se a desobedecer, sim, desrespeitar, como sempre o fazem, porque eles devem dizer o que é que o ministro, neste momento, está levantava a questão de que a justificar. O acórdão, ele regula ou tem eficácia ao nível do território nacional, mas este acórdão não regula uma jurisdição internacional. Eu acredito que o próprio Conselho Constitucional... É Londres. Não se pega o acórdão do Conselho Constitucional e se leva à Praça de Londres, ao tribunal que tem que dirimir este conflito, ele não tem validade. É assim, este assunto já deu todas as cambalhotas que devia dar, já devíamos estar a resolver o assunto para que não houvesse tudo isto para resolver. O que acontece é que este governo sempre fez o que quis, quando entenderam, porque não foi uma única pessoa que fez essa dívida, quando entenderam fazer a dívida por nós, que nós agora que devemos pagar, mas acabou-se entendendo que esta dívida os moçambicanos não devem pagar. O ministro das Finanças deve saber que está ali em representação do povo moçambicano. Acha que, portanto, ele não devia ir... Independentemente de qualquer situação, tem de se cumprir o acordo do Conselho Constitucional. Exatamente, porque os moçambicanos não vão pagar a dívida, apesar de estarem a renegociar e estar-se a dizer que, em parte, os moçambicanos devem pagar. Porque eu não vou renegociar uma coisa que não quero pagar. Está a dizer que nós vamos pagar, mas, no entanto, há um acórdão que diz que é ilegal e inconstitucional. O grande problema aqui do nosso país é que houve uma Assembleia da República, uma única bancada que aprovou estas dívidas e não houve nenhuma sanção para esta instituição. Agora é o próprio ministro que foi renegociar, não vai haver nenhuma sanção. A pergunta que os moçambicanos fazem é o que é que ele está a esconder? Por que ele não informa aos moçambicanos o que é que está a renegociar? No comunicado está lá claro que vai se tentar estender o período de maturidade. E ao estender estamos a aumentar os juros. Ao estender estamos a dizer que nós, os moçambicanos, vamos pagar. Mais uma vez, temos mais um ministro das Finanças a fazer o que bem entende. A pergunta é, será que este também não arranhou um pouco? A questão que esta levanta, faço essa pergunta a si, Sônia. A questão de que os custos de uma ruptura com os credores pode ser mais elevado que um entendimento com eles.
a questão da imagem internacional do país, a questão da confiança junto dos investidores. Há um conhecimento geral de que Moçambique tem as fontes de financiamento públicas, multilaterais e privadas bloqueadas ao nível internacional. O nosso orçamento de Estado, naquilo que são as fontes de recursos externos, ela sofreu uma grande quebra, pelo menos neste mandato de 2015 a esta parte. A ideia de que é preciso nos entendermos com eles, independentemente de haver indícios bastantes de que houve situações anómalas de desvio de dinheiro para bolsos privados, independente disso tudo, é preciso encontrar um entendimento com eles. Se nós já estivéssemos a resolver este assunto, provavelmente estas pessoas, estas empresas que contraíram esta dívida já saberiam, estariam a estudar. O que acontece é que estamos a dar muitas voltas para resolver este assunto e as pessoas ainda estão a gastar alguma parte do dinheiro que provavelmente a Procuradoria ou a nossa Justiça já devia estar a trabalhar no assunto. As 19 pessoas presas em Moçambique, detidas, melhor dito, em conexão com este caso, e não são nomes pequenos, não lhe trazem algum alento. E ainda faltam outros. Mas essas detenções e o avanço que se deu na justiça não lhe trazem algum alento de que se está a resolver o assunto? De forma alguma, porque até hoje eu ainda não vi um passo significativo daquilo. Eu só estou vendo pessoas que estão num hotel que foi reabilitado para os acomodar. A sua posição é de que, independente de qualquer razão, dessa história, não se deve pagar a dívida. Não se deve pagar, nem se deve renegociar, apesar de o ter feito, como aliás o Chang fez o acordo quando era ministro, porque há aqui uma situação do ser humano. A pessoa tem que saber assumir e saber dizer que eu estou ocupando um cargo e que se eu vacilar ou fizer coisa errada, o que tem que ser penalizado e eu devo... A Sônia é categórica, não pagar, independentemente dos custos que o país possa ter ao nível internacional. Não pagar, mas também é uma vertente muito clara que a Sônia coloca, é responsabilização das pessoas que, enfim, criaram esta situação toda. Mantém a sua posição de que é preciso balancear interesses. Essa seria a posição que eu tomaria, não é? Porque a posição de ruptura está lá. Parece-me ser a posição que prevalece até hoje, não é? Ir empurrando o assunto com a barriga, não é? E o que está a acontecer é o que nós todos estamos a ver. E é preciso também notar que estamos a esticar muito a corda. Ela vai arrebentar, porque para continuar a funcionar, estamos a aumentar aquilo que é o nosso endividamento, né, interno. E daqui a nada, se calhar, não produzimos o suficiente, não estamos a diversificar as nossas fontes de financiamento, então pode ser que em algum momento a nossa situação caminhe para o pior. Então, eu penso que se há quem tem a obrigação de tomar decisões, deve buscar as melhores. Agora, há uma coisa que eu acho que é preciso notar aqui. São duas dimensões de tratamento deste assunto e eu acho que elas não devem ser abordadas. Uma é aquela que é interna, que é aquela de moçambicanos, para com os moçambicanos, que deve ser adotada, e a outra é aquilo que nós, que Moçambique vai adotar para o exterior. Reitero que não há aqui inocentes. As duas partes aqui têm culpas no cartório. E elas devem estar cientes disso quando forem sentar e negociar, quando forem sentar e falar. Porque o bom senso deve prevalecer. Internamente é preciso, sim, que se dê sinais de que este assunto está a evoluir. Está a evoluir. Não só que está a ser resolvido, mas que está a evoluir. Porque há muitas respostas, há muitas perguntas que precisam de respostas. Muito bem, vamos ao nosso último ponto, até porque já estamos com o tempo limitado, e vamos falar da demissão do presidente do INE, Rosário Fernandes. Há aqui um contexto, há uma entrevista em que Rosário Fernandes dá e fala de pressões que estava a sofrer no INE, e um outro contexto é que sai numa situação de guerras entre números do INE e do STAI, que não batem certo. É o INE que disse que os dados do recenseamento em Gaza só podem ser atingidos em 2040. Sônia,
no seu entendimento, o que significa a saída de Rosário Fernandes do INE? Que interpretação, sobretudo política, é que se pode fazer? Bom, primeiro eu devo dizer que o INE apresentou um trabalho de campo, apresentou aquilo que foram as condições normais de como é que eu posso falar, que ele apresentou aquilo que encontrou na parte científica e aquilo que encontraram no campo. E ele trouxe com A mais B aquilo que todos os moçambicanos já tinham em termos do que são os números. E a CNE, na verdade, até hoje, até porque negou que uma das organizações oferecesse para fazer uma auditoria para aquilo que foram os resultados. Se não tivessem nada de mero, acredito eu que a CNE teria aceito que esta organização fizesse uma auditoria para aquilo que são os números apresentados pela CNE. Agora, aquilo que foi a atitude que trouxe o Rosário, eu só tenho a parabenizar, porque são poucos os moçambicanos que aparecem num cargo daquele que põem à disposição pelo facto de estarem a pôr em causa a sua integridade, a sua intelectualidade, porque nós temos aqui em Moçambique muitos intelectuais, mas alguns, por causa desta coisa de pressão política, pressão partidária, acabam até cometendo alguns erros graves e pondo em causa sua personalidade por quererem defender, às vezes, coisas que não se defendem. E eu acabo dizendo, parabenizando e dizendo que é muito raro termos em Moçambique alguém que desafia, porque este foi um desafio que fez e o discurso do presidente veio como veio e todos os moçambicanos nos identificamos, nós que não somos do regime, nos identificamos muito com a personalidade que teve o Rosário Fernandes. Muito bem, Éssita, também dá os parabéns ao Rosário Fernandes. Bom, por ter ido descansar, por como ele disse, vai dar aulas, não só aceitou este desafio por 2 anos, acabou ficando 3, um bocado contra a sua própria vontade. Eu penso que por isso, e ele fez um trabalho bom, tem uma boa folha de serviço, eu penso que merece sim os parabéns, desejar, mas não pelas razões evocadas pela Sónia. Que bom, cada um eu apreciei a maneira que ele saiu, não é? Que ele deu as suas razões, disse que aceitou este desafio por 2 anos, acabou ficando 3, disse também que queria fazer outras coisas e que era chegado o momento. Eu penso que as razões dele... não tira aqui nenhuma análise ou consequência política. Acha que não há uma ligação... Os timings podem ser muito bem associados, isso é verdade. Há todo... Há todo um contexto que se vem desenrolando. Quem conhece o Dr. Rosário Fernandes, há toda uma personalidade dele que também é muito característica e então eu acho que era inevitável, se quisermos se associar ou se assumirmos que a sua admissão ou colocar o seu cargo à disposição do Presidente da República seja consequência dos antecedentes, podemos dizer, até eu diria que era insustentável. Portanto, não restava outra alternativa ao Presidente da República a não ser aceitar, porque de outro modo trabalhar nestas condições, estas duas entidades não teriam condições materiais para trabalhar em benefício dos moçambicanos. O que é preciso aqui dizer que estas entidades, nós precisamos dos números de estatística, o Presidente da República precisa de confiar nestes números, então é necessário que haja aqui uma relação de interdependência institucional e respeito entre estas duas entidades. Portanto, não havendo condições para elas continuarem a trabalhar em harmonia, assumindo que uma é consequência da outra, eu penso que era de esperar esta decisão. Muito bem, essa está aí com as suas palavras, encerramos aqui o programa de hoje, Opinião Feminina. Agradecer a vossa presença, a Sónia Mboa e Éssita Segaú, que também agradecer a sua presença, caro telespectador, que nos acompanhou nesta mais de 1 hora em que discutimos vários aspectos que marcam a vida do nosso país. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira.